é o que talvez, é o que espera o torcedor São Paulino para uma temporada que agora tem uma diferença em relação à temporada passada. Não já supera um pouquinho aquele difícil 2017. Morte na semifinal do Paulista, morte na Copa do Brasil, na mesma etapa, morte na Sul-Americana na primeira fase. Depois da chegada do Aguirre, era que São Paulo vencesse seus jogos. Hoje venceu e se classificou, Zé. Resultado teve. Acabou a incontinência tricolor, né? do brasileiro. O time não tem sabido segurar resultado. E isso é patente. Hoje eu conversava com Mora no gol, o jeito que o gol saiu, a bola batendo no cantinho da trave, se o Diego Souza não está exatamente lá para fazer o seu quinto gol com a camisa tricolor, ela não teria entrado. Lembra um pouco de time na fila, né? Os enredos do São Paulo hoje é aquela coisa da pressão, time na fila. Né? Então a bola bate na trave, entra por um pouquinho. Torcida pedindo o craque que está do banco. Exatamente. Aquele enredo que felizmente para o São Paulo hoje teve um final feliz. Geode, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Eu acho que o Arnaldo e o Celso resumiram bem o jogo. O que me chama a atenção muito em relação ao trabalho do Aguirre embora o São Paulo não viesse vencendo, o Mauro vinha destacando isso até de uns tempos para cá, eu acho que houve sim uma evolução e tem havido uma evolução, ainda que gradual, nesse time do São Paulo, mas me impressiona como o Aguirre também não escala pensando nele próprio. Quer dizer, como ele não está nem um pouco interessado com a manutenção do cargo. Quer dizer, ele flerta com o perigo. Isso. Ele não está interessado em fazer com que a torcida não estranhe a sua escalação, em fazer com que a torcida não estranhe as suas escolhas. E eu digo isso menos até pela opção dos 3 volantes, muito criticada também por muita gente em rede social. Porque, eu adoro. Eu sei que você gosta. Você controla o jogo com 3 volantes. Isso, você é um apaixonado pelos 3 volantes. E outra, a gente sempre falou muito, né, do Diego Souza, Nenê juntos e tal. E acho que quando a gente tem Diego Souza e Nenê juntos, faz até sentido você ter os tais 3 volantes, sendo que você tem um deles, o Lisiero, que inclusive, né, participou da jogada do gol de maneira importante. Então é um jogador que tem capacidade de chegar e tudo mais. Mas eu me refiro, sobretudo, ao Arboleda no banco de reservas, né? A escolha de Bruno Alves e Anderson Martins para começar o jogo na zaga, deixando o Arboleda no banco, que talvez seja o melhor jogador do São Paulo nesse começo de temporada, evidentemente poderia acarretar uma carga, uma pressão para cima do técnico, caso alguma coisa desse errado, que ia ser complicado para ele lidar com isso, responder e explicar. Quando o time ganha, quando o time se classifica, ainda que com as dificuldades que teve, acho que isso acaba passando batido. Mas me chama a atenção isso. E acho que até uma característica do técnico estrangeiro mesmo. Essa coisa de fazer o que a cabeça dele manda, a convicção dele manda, sem pensar muito no seu próprio cargo e na pressão que ele mesmo vai... Sem pensar em jogar pra galera. É isso. E queimou uma substituição no intervalo, né? Ele volta com a Arboleda. Mas o Anderson machucou. Essa é uma questão também que eu acho que tem que ser levada em consideração, que a forma Aguirre de atuar, ela extenua o time muito rapidamente. O São Paulo não consegue manter o mesmo ritmo e agora as lesões começam a aparecer, certo? As lesões musculares. Então o Militão, que aliás é um jogador que pode fazer com que o time mude de um sistema numa mesma partida sem alteração, e vinha sendo até mais importante que o Arboleda, gente. Acho que ele começou todas as partidas. Importante, sim, mas talvez o Arboleda, até na visão do torcedor, o que eu estou falando é assim, né? O Arboleda, na visão do torcedor, tenha virado o grande nome, um dos queridinhos da torcida. E até por já não contar com o Militão machucado. Aí ele opta por 2, e entre os 2, não o Arboleda, como eu já falando. Mas assim, Arboleda, lesão muscular. Militão, lesão muscular. Agora o Diego Souza, lesão muscular.
O Ligeiro vem sentindo câimbras todas as partidas. O time, de fato, não consegue. O Reinaldo teve recentemente lesão muscular. O time, para a proposta que o treinador quer, tem muita dificuldade em cumprir. Embora ele rode muito, né? Ele rode muito, que é uma característica dele em todas as equipes. Agora, também é mérito dele o resgate do Nenê primeiro, que é o jogador mais importante do time, hoje é incontestável, e do Diego Souza. Certo? O Diego Souza jogou a sua melhor partida contra o Atlético Mineiro, apesar de não ter feito gol, jogou muito bem. E aliás, fez o gol de empate, apesar de não ter vencido a partida, mas fez o gol de empate na jogada do Cueva. E hoje ele fez o gol da vitória, tendo jogado muito bem o primeiro tempo. Oi, Mauro, boa noite. Boa noite, vou andar na contramão de todo mundo aqui. Manda. Primeiro ponto, né? O Rosário Central é um time fraquíssimo, né? Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Os últimos jogos foram derrota para o River 2-0, para o Racing 2-0, para o Defensa e Justiça 3-1, para o Arsenal do Sarandi, o pior time do Campeonato Argentino, tomou de 4-0. Tudo bem, poupando jogadores e tal, mas 4-0 para o Arsenal do Sarandi, tem que caprichar muito. E hoje perdeu de 1-0 para o São Paulo. Nos últimos 8 jogos, uma vitória, um empate, 6 derrotas, 5 derrotas seguidas com essa do Morumbi. E ainda assim, esse time ficou mais tempo com a bola, trocou muito mais passes, finalizou quase o mesmo número de vezes que o São Paulo, embora o São Paulo tenha acertado mais o alvo e tenha tido chances mais claras. O gol perdido pelo Petros é uma vergonha, é uma coisa absurda. Nossa, o jogador gosta tanto de discursar, né? Ano passado, o presidente chegou, parecia o dono do pedaço. Não, que não sei o quê, papapá, porque aqui temos que... Pô, não pode perder um gol daquele. Negócio, assim, constrangedor. Né? O Nenê também perdeu uma chance de um peteleco. Logo depois, né? Parecia até um chute displicente, ele quase recuou a bola para o goleiro. E uma vitória sofrida, 2 expulsões no final. Negócio meio sem sentido, né? Que evidentemente vai custar caro lá na frente, porque são jogadores... Geralmente essas expulsões, por jogo violento, a Conmebol aplica 3 jogos, né? Então... já pode contar que talvez nem joguem a próxima fase. Vão depender, esses 2 jogadores expulsos no final, no caso o Petros e o Cueva, talvez só joguem na outra fase, né? Se o São Paulo passar pela próxima fase, se pegarem gancho de 2, 3 jogos. Então, assim, é uma vitória que mantém o São Paulo vivo numa competição ali do brasileiro, depois de ter sido eliminado com a Aguirre já, do Paulista, antes da decisão, pelo Corinthians, e depois pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas é bem sofrível, né? Como tem sido os jogos de São Paulo. Quando joga um pouco melhor, não segura o resultado. Hoje era um jogo que o São Paulo se impõe e ganhar com facilidade, gente. Pela fragilidade do adversário. Se o São Paulo estivesse vivendo um bom momento de fato, mas então, Mauro, para ganhar do Rosário Central, 2-3-0, liquida o jogo, vai para casa e tchau. Sim. É um sofrimento, então, pontapé no final. Claro, mas é um alívio. Ou seja, é um pouco o que o Celso falou. Eu acho que o São Paulo ainda está um pouco distante de atingir um voo de cruzeiro. Tudo a flor da pele. Claro. Tudo a flor da pele. É muito pouco. Então, mas é pouco, exatamente, mas eu acho que uma coisa está relacionada à outra. O São Paulo, a carga emocional que o São Paulo vem carregando, não esse ano após ano, é muito grande. É uma coisa que está na expressão dos jogadores e assim, que se renovam. O time está na fila. É um time que está nas maiores filas da sua história. Então qualquer jogo é dramático. E aumenta qualquer muito, classificação é dramática. E aumenta muito depois dos gols perdidos no comecinho do jogo. Exato. 15 minutos é o que o Mauro falou. O Petros faz faz 1-0 aos 20. Talvez o jogo fosse diferente, provavelmente. Naquele momento o Rosário não tinha passado. Na sequência? Teve a segunda chance na segunda para deixar... Não é vergonha, que não tem nem goleiro. Frente a frente com o goleiro, um cara que está acostumado a fazer gols assim, que é o caso do Nenê. Mas tem algumas vitórias, eu até sinceramente nem acho que o São Paulo esteja calculando e projetando o título da Copa Sul-Americana, que é lá na frente, 10 mil fases. É a sobrevivência. É a sobrevivência, exatamente. É a sobrevivência para não repetir o cenário do ano passado. O São Paulo vai ser campeão brasileiro? Dificilmente, vai. Convenhamos. O Palmeiras e o Flamengo e outros times, o Grêmio, tem muito mais condição. Então, assim, para você permanecer com alguma esperança de título, era importante demais classificar. E tinha um peso gigantesco esse jogo. Concordo plenamente. Se fosse um jogo sem o aspecto emocional envolvido, tecnicamente falando, sofrível, futebol pobre, mas acho que nesse momento cada jogador do São Paulo carrega um saco de cimento nas costas. Todos eles. Nossa, me fez lembrar do professor agora. Também. Vai lá, né? Cimentão na quartzolite. Aí não dá para... Como é que faz para aliviar esse saco de cimento? Ganhando mata-mata. Então, só sobrou um mata-mata. Ganhando mata-mata e ganhando clássico. Não tem outro. Não dá não vai diluir isso em 38 rodadas. Ganhando clássico, você ganha crédito.
tem vitória que forma caráter, forma casca. Tem ganhar jogo grande e ganhar com mata-mata. E tem eliminações que são muito mais aceitáveis do que outras eliminações. Então, assim, você chegar numa fase aguda da Copa Sul-Americana, né? Ainda que a gente não seja competição com os melhores times da América do Sul, e perder para um clube tradicional, mas além de tradicional, que tenha um time razoável, né? Um time, e não era o caso do Rosário, eu acho que né, não será a conquista do título, mas eventualmente se isso acontecer, acho que a reação acaba sendo outra. O que não pode acho que repetir o cenário do ano passado contra um adversário mais fraco, jogando em casa, seria terrível. Quer dizer, esse contexto todo seria terrível. Então, acho que existem eliminações e eliminações, né? E essas eliminações acarretam consequências que são totalmente diferentes. A prioridade é não brincar com fogo. Por isso que eu assusto quando vejo o Aguirre fazendo certas coisas. Eu sei que ele tem a linha de trabalho dele. Acho que a linha de trabalho, se ele insistir com a linha de trabalho dele nesse começo, isso não interessa ao São Paulo hoje. Essa linha de trabalho desse rodízio insano, de mexer com... Você entrar contra um time desse, com aquele monte de volantes, embora acho que o lado bom é que um desses volantes era o Lisieiro. O lado ruim é que o outro era o Petros. Então, é muito restrito. Ele ia entrar com 3 zagueiros, aí a preferência dele, entra a questão da saída do Arboleda, né? Porque para que 3 zagueiros contra um time que jogava com um atacante e na prática nem jogava com esse atacante? Mas qual que seria a alternativa? Só pra gente pensar, porque assim, vai entrar com 2 volantes, o Cueva, o Diego Souza e o Nenê? Eu acho que ele tem que, eu ser acho mais que arroz isso feijão. eu não vou conseguir nunca conceber. Tem que repetir time, tem que repetir o óbvio. O Arboleda não é Arbolenda? Então, mas, deixa Celso, o cara lá. Essa era a receita do Dorival Júnior. Era o mesmo time todos os jogos. Então, mas o Dorival passou do ponto. Insistiu talvez demais. Acho que insistiu Eu demais. acho que tem uma questão desse elenco do São Paulo, e agora tem uma questão agora interessante, entre aspas. O São Paulo talvez seja o time que vai ter 2 semanas de folga. O resto, todos vão jogar 2 vezes por semana. O São Paulo, por não estar na Copa do Brasil, vai ter um intervalo entre os próximos jogos do Brasileiro. O elenco do São Paulo é um elenco, não tem nenhum, talvez o grande jogador, por incrível que pareça, seja o Nenê, tecnicamente falando, mas é. Agora, tem uma vantagem em relação ao do ano passado, por exemplo, ele tem os jogadores reservas são mais ou menos no mesmo nível. Então, hoje no banco estavam o Cueva, estava o Hudson, estava o Arboleda, o Marcos Guilherme. Então, ele pode, sem fazer de uma forma insana, eu entendo o que você está fazendo, falando, por exemplo, jogo contra o Bahia em Salvador, eu acho impossível começar com o Nenê depois de jogar 90 minutos. Não, mas aí ele tem uma questão física. Então, eu acho que ele faz muito pela questão física, pelo jeito que ele gosta de atuar. E acho que ele pode, sim, pensando um pouco no que o Jean está falando, como o torcedor entende esse tipo de coisa, e como você está falando em como os próprios jogadores entendem. O rodízio, normalmente, é muito bem aceito pelo elenco, porque todo mundo joga um pouco, né? Tem gente que não gosta de sair de jeito nenhum, nenhuma partida. Agora, os principais bicudos, eles estão sendo escalados como titulares, os em tese, fora o Cueva. O Cueva está com a cabeça na Copa do Mundo. Começar um jogo com ele é um risco de se machucar, inclusive. É verdade. Ele não corre o risco de se machucar. É verdade. Jogando, o cara nessa fase, aí vai ver no caso da notícia, o Daniel Alves X, o outro tal, o cara não quer correr risco, né? É natural. Então eu acho que ele pode conseguir atingir o ponto do revezamento, trocando pelo rodízio, mas o revezamento mais... Menos chocante. Menos chocante. Porque a cada escalação do São Paulo, a gente não acerta uma escalação do São Paulo antes do jogo. Eu gosto disso, o torcedor fica cabreiro com isso. Eu gosto disso, mas eu sei que sou uma voz solitária. E eu nem penso nos gosto até com estrangeiro que não entrega time. Que é um pouco cedo para ser assim, eu acho. Eu acho que assim, você precisa ter a tua base formada e saber que aquilo ali vai funcionar se você precisar. E aí tudo bem, eu entendo. Você, a partir dali, você mudar de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, de acordo com a condição física de um ou outro, tudo bem. Mas acho que é o que o Celso está falando. A gente ainda não consegue ter certeza de qual é o time. Principalmente os jogadores. A gente acabou de falar que é um time traumatizado, que é um time assustado, do olho arregalado. Os caras precisam ter segurança de sequência. Pelo menos alguns desses caras. Entender por que estão saindo e por que estão entrando. Eu não acho que o Arboleda tenha feito bico hoje.
mas também não acho que ele ficou feliz da vida. Acho que ele foi surpreendido com isso. Então, talvez tanto quanto nós, um pouco antes, um pouco depois, mas você começa a mexer num elenco que precisa de tranquilidade. Nesse momento ele precisa de tranquilidade. Eu acho que ele procura sarna para se coçar. Apesar de que ele tem a característica de ser o técnico talhado, né, para esse tipo de decisão. Né? Parece ter autoridade, respaldo, por ter sido trazido pelo Lugano, indicação do Lugano e tudo mais. Então, quer dizer, tem respaldo e tem autoridade. Resta saber até quando vai o controle, se vai conseguir controlar todos esses ânimos. Né? Foi também o maior motivo de críticas a ele no Galo e principalmente no Inter. Eu acho que é muito difícil. O outro técnico que passou pelo São Paulo, que tinha a mesma característica, O Prof. Osório, hoje na seleção mexicana, hoje ele é mais elogiado depois da saída. Pô, legal, o cara fez um trabalho. Porque é no Durante. É verdade. Durante. E era impossível acertar a escalação do Prof. E às vezes às vezes vinha a escalação lá, Twitter oficial do São Paulo, e se vinha os caras, não, mas daí Mas cadê aonde estão os titulares? Aí ia jogar o lateral esquerdo na ponta direita e tal. Até o Carlinhos, né, que jogava, ele falou, putz, o cara descobriu uma posição pra mim, eu era lateral esquerdo, nem eu sabia. Na ponta direita, a melhor coisa que fizeram pra mim na minha vida. O Carlinhos hoje tá no Paysandu, acho. Passou pelo Inter. É uma coisa, é difícil, é uma coisa que não é comum mesmo e causa estranhamento. Eu acho que, no geral. Eu acho que o Aguirre, até porque ele chegou muito perto da reta final do Campeonato Paulista, ele está contando até com um clima bem mais calmo do que o normal para um clube como o São Paulo, que vive há tanto tempo sem conquistas e decepcionando a torcida, sofrendo algumas derrotas feias para os seus maiores rivais, até goleadas. Porque, vamos lá, a eliminação para o Corinthians, que pese ter sido logo que ele chegou, foi daquelas que machucam bastante, né? Gol no final, a chance assim, escorrer entre os dedos, eliminar o Corinthians no campo do Corinthians. E aí depois o Corinthians é campeão ainda, da maneira que foi. Ou seja, o São Paulo olha para aqui e fala, pô, estivemos a segundos de eliminar os caras. Aí eles vão lá e ganham do Palmeiras e levam um campeonato. Um campeonato que para o São Paulo valeria muito mais do que para o Palmeiras ou para o Corinthians. Como a vitória num jogo de Sul-Americano. Aí faz o jogo com o Atlético Paranaense, perde no Paraná, até aí normal. Já perdeu com todos os técnicos que teve, então, beleza. Um gol de diferença, aceita-se. Perdeu com todo mundo, né? Aí chega em São Paulo, faz 2-0, toma um empate com tempo para tentar um terceiro gol e não consegue. E aí vem esses jogos todos aí, que está ganhando e toma um gol no final. Mas eu não vejo, assim, manifestações, não que devam existir, mas me parece que a coisa está mais calma que o normal. Normalmente, quando o time fraqueja nesses jogos, toma gol no final, 2 eliminações, já tem torcedor de saco cheio, já cobrando do técnico, até porque é uma torcida muito machucada. Mas é uma torcida percebeu também, né, Mauro? É uma torcida cansada. De técnico. Não estou dizendo que tem que pedir a saída do técnico, entendi, digo pressão mas no clube. Aí é técnico, jogador, dirigente, vai o Raí, vai o Leque, vai todo mundo. Porque o torcedor, em geral, ele perde um pouco a paciência com esse tipo de coisa. Eu acho que estão sendo bem tolerantes até. Então, mas eu acho que... Porque quanto tempo que o São Paulo não espera uma mudança? Ano passado, trouxemos o Rogério Ceni como técnico e agora tudo vai mudar. Não adiantou nada. Aí esse ano agora tem o Raí e seus Blue Caps. Até agora não funcionou. Então, assim, o torcedor, a gente fala, tem que ter paciência. É fácil de falar que tem que ter paciência. O cara está aguentando isso há quanto tempo? Então, e o São Paulo tem um dos elencos mais caros do Brasil, gente. Sim, exato. Se fosse um clube passando dificuldade econômica, você fala, não temos grana, a coisa está feia. É isso aí mesmo. É o caso do Vasco, por exemplo. O São Paulo tem um orçamento próximo do Flamengo. É ali igual a questão é do investimento, né? Não tem comparação com o investimento feito pelo Vasco. Como o Mauro falou, a cobrança... Só que assim, eu acho que o torcedor do São Paulo, desde o ano passado, que aliás, digamos que o apoio incondicional ajudou o time a não cair para a segunda divisão. Poderia ter entrado pelo buraco. Ele tem a consciência, como disse o Jean, que o Aguirre tem 2 meses, o Raí tem 3 meses, o Nenê tem 3 meses. Tipo, muda tudo toda hora. A mudança tem sido... E a pressão pela mudança tem sido maléfica. Né? Ela não consegue dar... É que nem uma árvore lá que você planta... Não dá tempo de você dar 2 regadas na árvore, morre, aí você planta outra no lugar, outro fruto, não deu limão, vou plantar agora laranja. Aí você não colhe nada. Sempre nunca. Do zero, sempre começando. Sempre do zero. Até o diretor tem 3 meses. Então, é isso que me surpreende, que a torcida não esteja se manifestando. Não estou dizendo que deva fazê-lo. Em geral, os torcedores não têm essa tolerância. Então, o que me chama a atenção é o fato de os torcedores
estarem apresentando uma paciência em comum, eu diria. Ano passado foi solidariedade com o time. A gente dá a mão ao time, senão vamos todos para a segunda divisão. É mais fácil de entender. Esse ano me chama a atenção isso. Mas é porque houve as mudanças, né, Mauro? Sim, eu acho que sim. Você considera que mudou a direção... Tem o escudo do Raí. Então, mudou a direção de futebol, ano passado. mudou o técnico, jogadores novos foram contratados. Então, acho que, assim, mas podia estar um pouquinho falta melhor, um pouco... Até, podia estar um pouquinho melhor. Até pode o jogo estar de um hoje pouco mostra melhor. isso. Mas acho que dá assim, para ser um pouquinho melhor. Mas é que acho que o torcedor nem vê o que tem que mudar agora. Não dá para imaginar. Bom, os jogadores foram contratados. Como o Arnaldo disse, o elenco é um elenco, não é um elenco fraco, não é um elenco ruim. Não, o desempenho era para ser melhor já. Eu sei, já mas deu assim... tempo. Mas só que assim, a direção acabou de ser mudada, o técnico acabou de ser mudado, então eu acho, sinceramente, que tem essa percepção por parte do torcedor. Então, isso me surpreende, o torcedor com percepção. Mas... Pra mim isso é impressionante. Mas tá certo, é aí que eu quero chegar. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que isso me espanta. O torcedor está... Agora, até onde vai essa percepção? Na minha opinião, já está na hora de ter um resultado. Hoje é jogo para ganhar bem, gente. São Paulo, pelo investimento que tem, o time que tem, a torcida apoia, joga no seu campo, contra o adversário que está sendo surrado por todo mundo, tem que chegar e tem que ganhar um jogo com autoridade. Hoje é um jogo para o cara voltar para casa do Morumbi, assim, ó, 2-0, 3-0, tranquilo, classificado, tomando uma cerveja, dorme o sono, vai pro berço, tranquilo. O cara sai dali assim, apavorado. aliviada. As discussões do final... O clima bélico do final do jogo, o adversário não era um adversário forte. Então todo jogo é um drama. Isso, acho que aí tem que haver uma cobrança, gente. Não significa mandar todo mundo embora. Cobrança é cobrança. Não está bom, senhor Aguirre. Isso aqui é o bastante. É um abre-o-olho. Se eu fosse o chefe do Aguirre, eu não falaria para ele que tá bom. Eu falaria, pô, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Esse time, o que está faltando? Por que todo jogo é um drama? Por que o time toma gol no final? Hoje não tomou, mas em outros jogos. Eu acho que essa conversa é natural e ela pertence ao futebol, diria o professor. É do jogo. Porque a gente não pode achar também que toda hora que tem uma cobrança ou uma insatisfação, ou se constata que não está bem, é porque é para mandar todo mundo. Não é para mandar ninguém embora. É para parar, conversar e tentar entender. Eu acho que está aquém. Eu acho que já poderia estar um pouco melhor. Hoje foi um exemplo. O adversário não era bom. O São Paulo, repetindo, teve menos bola, trocou menos passe, tomou tantas finalizações quanto conseguiu fazer, perdeu gols ridículos. Isso não pode estar bom. Então, alguma coisa tem que se conversar, tem que se tentar entender. Não pode ser só porque o time está com nervos à flor da pele e tudo mais. Aliás, quem tem que estar com nervos à flor da pele é o torcedor. Os jogadores não, eles têm que ter calma e não perder gols ridículos. Não é tão simples. Não estou dizendo que é simples. Eles são bem pagos para fazer coisas difíceis, não coisas simples. Sim, mas a pressão ela atrapalha. Acho que o São Paulo vive um momento de uma tolerância que é boa por um lado e é perigosa por outro, que é se contentar com pouco. Eu acho sempre uma temeridade time grande que se contenta com pouco. E repito, não estou dizendo que tem que mandar ninguém embora. Eu sinceramente acho que a tolerância é positiva. Acho que essa compreensão com o São Paulo ela é espantosa. Uma coisa, não, tá tudo bem, tal, ganhou, tá tudo bem. Eu acho pouco, acho que tem que ter um pouco mais de, inquietude ali. Repito, não é cortar a cabeça de ninguém. Não tem sombra hoje no mercado. Não é só com Mas não é para trocar, é uma discussão interna. Não vamos todos. Eu ia falar. Sombra também não se cobra. Olhando um pouco para trás, os últimos técnicos que passaram pelo São Paulo, fora os 2 estrangeiros que saíram precocemente, sem muita gente esperar. O Rogério, nem de longe houve clamor pela demissão do Rogério. Mesmo o Ricardo Gomes, né? Alguns defendiam até a sequência do trabalho do Ricardo Gomes. O Dorival Júnior, quanto precisou para alguns torcedores, para parte da torcida do São Paulo, reivindicar a mudança no comando. O torcedor do São Paulo, ele tem, olhando para os técnicos, né, que são, digamos, os mais pressionados, os primeiros a serem pressionados, não há uma pressão tão grande logo de cara assim. Você está falando sobre os técnicos, né? Isso, exato. Eu acho que assim, houve pressão e forte, acho que em outros setores, em relação à diretoria. Isso evidentemente acaba diminuindo no momento em que o São Paulo contrata os diretores que contratou. Agora, até ao contrário do Mário, eu acho que assim, é tão raro isso no futebol brasileiro, que é quase uma virtude, é uma coisa tão rara que se dê paciência, que o torcedor tenha paciência. O torcedor do Flamengo foi um exemplo que se dê da compreensão por anos. É verdade. Anos, né? De escassez. Mas compreensão também não é pasmaceira, né? Não é pasmaceira, Mas não havia dinheiro, né, para contratar.
Não, mas São Paulo, repetindo, São Paulo tem um elenco caro. São Paulo o técnico chegou há 2, 3 meses. Os diretores novos chegaram há 4 meses. Acho que assim, Gente, o fato de ter chegado há 3 meses significa que as pessoas dentro do ambiente profissional não possam se cobrar. Não é isso. É isso que eu estou dizendo. mas eles podem estar sendo cobrados internamente. Eu acho também que nós aqui, o torcedor, também podem cobrar. Claro. Eu acho que é pouco. São Paulo apresenta para mim é muito pouco. Claro, o que eu estou tentando explicar é o seguinte, nenhum time de futebol se forma com menos de 6 meses. Mas a gente sabe disso, mas pode haver uma evolução. Paulo não mantém mas pode haver evolução. Temporada alguma. O elenco, já existe evolução. As ideias, a evolução do time do Dorival Júnior pro time do Aguirre é óbvia. Ele pode não... Ela é clara. Ele não nasce em 6 meses, mas também não é assim, ele vai apresentando alguma coisa. Eu acho que ainda apresenta pouco. Eu acho que já poderia apresentar mais. O jogo de hoje, para mim, é um exemplo disso. Repito, não estou falando que ninguém tem que pedir cabeça de ninguém, mas acho que o São Paulo vive uma fase de uma tolerância, de uma paciência boa até a página 3 ou 4. Eu temo que isso vire assim, uma acomodação. Vire uma acomodação. Time popular não tem essa. Vire uma acomodação. Não tem acomodação. Time popular não fica porque a torcida não deixa. O que eu acho é que a tolerância pode fazer com que e o apoio pode fazer com que a diretoria desista de elencos se acomodam a cada semestre. Elencos se acomodam. Com esse tipo de comando não tem como se acomodar. Elencos se acomodam. O time toda hora. Não, eu digo elencos se acomodam. Até porque não tem chance. Tem várias maneiras que o cara se nem acomodar. o elenco tem tempo de se acomodar no São Paulo, mano, porque acho que assim... Elencos se acomodam, gente. Eu sei, mas o elenco do São Paulo... O elenco muda o tempo todo. O técnico muda o tempo todo. A diretoria muda recentemente. O que eu estou dizendo assim, é tanta mudança que acho que qualquer cobrança um pouco mais forte, nesse momento ela vai ser exagerada. E eu também discordo que não haja evolução em relação ao começo da temporada. Eu falei que não há evolução. Eu acho que a evolução é pequena. É pequena mesmo, mas... É pequena mas do meio campo o que para trás. entrega é muito pouco. Então, porque se você do meio campo para trás. Agora tem que vir a outra volta no parafuso. Sim. E talvez essa volta Você acha que é demorando pequena mesmo. do meio campo para trás? Do meio campo para trás já houve a evolução. É indiscutível do meio Agora campo nós para trás. temos que fazer o resto. O que o São Paulo sofria, o que o São Paulo tomava de pressão, era uma coisa absurda. E a gente até falava que parecia ter muito a ver com os caras da frente, a pressão que o São Paulo tomava. Hoje, o time que ele escalou, com o Diego Souza e com o Nenê, houve a peça do Liseiro que acabou mudando tudo ali, né? Dando uma qualidade para o meio campo e sem desguarnecer a marcação. Mas acho que assim, hoje o time que ele escalou não era um time tão diferente do time do ponto de vista tático que o Dorival escalava no começo. E você não vê mais o São Paulo sofrendo da maneira que sofria absurda no começo da temporada. Então acho que defensivamente houve sim uma evolução. Na frente, em que pese os 2 gols perdidos, 2, 3 gols perdidos no começo, acho que realmente é o que o Mauro falou. Contra um adversário fraco, o São Paulo poderia ter Esse é o próximo desafio. mais. Se hoje correu algum risco, foi por conta disso, de não criar. Vamos supor que esse jogo ficasse no 0-0. O Exército escreveu ali, a cobrança não é em cima da Aguirre, mas jogadores... É o que eu acho, não é o técnico, não é... É uma cobrança geral. Acho que eles têm que ficar inquietos. E eles não podem... Eu acho que os jogadores e o técnico não podem pensar como parte da imprensa pensa, e a torcida tem. Mauro, eles têm que se cobrar. São coisas que... Eles não podem achar que isso é o bastante. Eu, pessoalmente, acho que isso não é o bastante. Mas você acha que eles estão achando? Não acho nada. Eu estou dizendo o que eu penso. Eu estou lá dentro para achar nada. O Souza, que definiu a partida e a classificação, ele não treinava, ele estava 10 quilos acima do peso. O cara entrou em fora para jogar. O Cueva entrou em forma para jogar. Quase foi parar no Vasco. Mas foi... Exato, o Negão. Foi parar porque a pessoa lá dentro estava querendo negociar. Então, 10 milhões de um jogador para emprestar para o Vasco pagar o salário dele à parte. Houve a cobrança para ele ser reintegrado. Está havendo a cobrança. Essa é a questão. Sim, por muito pouco, né? Quase que ele foi. Então, mas assim, Negão, ou você vai lá e vai se virar, ou você vai ter que entrar em forma para jogar. Está havendo essa cobrança. O resgate de jogadores que estavam, em tese, sendo descartados precocemente, está havendo. Eu acho que tem havido esse descarte de Diego Souza é um negócio inexplicável. Essa negociação, se ela acontecesse, como quase ocorreu, seria um negócio mais absurdo. Mas na cabeça da opinião pública, os caras que não, jogador que não serve, não pode jogar de centroavante. É óbvio que ele pode jogar, ele só pode jogar de centroavante. Só que ninguém entende porcaria nenhuma de futebol. Ele com aquele tamanho todo, com 50 anos nas costas, só pode jogar de centroavante, com a camisa 9. Vai lá e faz um gol, acabou. E ajeita a bola de cabeça. Só pode jogar. Ele não consegue mais fisicamente hoje, com 50 anos de idade, jogar em outra posição.
Não consegue, dinamicamente não consegue. Ou ele joga de centroavante, ou ele não joga. Ponto. Então pagou muito por um cara Claro, assim. não, mas ninguém tem centroavante. Pagou muito, depende. Quem tem centroavante? Não, eu acho Qual que time tem por centroavante? conta dessa falta de centroavante, se fez muita loucura. Todos os O times. Trellis, o São Paulo fez Sim, outra loucura exato. com o Trellis, e Santos e Corinthians iam fazer também, porque estavam brigando com o São Paulo por ele. Né? O próprio ceifador, Os dois times não que eu têm defendo, centroavante. mas o ceifador não vale o que se pagou por ele. Exatamente, vai te Porque era conversar uma isso carência no começo do absoluta ano. de mercado. Ele era a última gelada da praia. Perfeito. Então, assim, se o Diego Souza foi contratado por 10 milhões, uma grana absurda, na minha opinião, porque ele é um jogador, tecnicamente, ainda acima da média. Ponto. Então, ele joga lá no lugar, deixa ele lá. Ele faz gol. Então vamos lá, nessa lista de recuperação de jogadores, focando em personagens. O Diego Souza passando por esse processo, depois da quase negociação com o Vasco, melhora, é decisivo, faz o gol da vitória. O Cueva tem de estar na lista dos cobrados? Ah, sim, acho que sim. Porque é um caso diferente. É compreensível imaginar que ele esteja olhando para daqui 35 dias e começa a Copa do Mundo e coisa e tal, mas ele está jogando no São Paulo. Cara, esse se não tiver na lista dos cobrados sempre, Figura chave, ele vai relaxar, cara. Nós passávamos programas e programas Esse aqui cara- discutindo se devia reintegrá-lo, não, importante, figura chave. Quando de repente o cara tá ali sentadinho no banco, entra, faz mais ou menos a dele. O torcedor de São Paulo tá cobrando aqui nas redes sociais. Lembrando, acho que esse é um caso, tem uma informação interessante do Eduardo Afonso, dizendo que o Cueva deve pedir para a diretoria para não jogar em Salvador, Olha lá. porque vai nascer a filha dele, etc e tal. É mais Pô, um... não é mais publicidade para a seleção dessa vez. É mais um ingrediente. Porém, ele contra o Atlético decidiu um passe magistral, o gol de empate com o Diego Souza. Hoje ele ajudou o time a vencer. Então é difícil você analisar sem levar em consideração o nível técnico dele, que é acima dos demais. Porém, também, eu acho que isso é um mérito muito do Aguirre, talvez seja o principal mérito. O time tornou-se independente do Cueva. Às vésperas da Copa. Você lembra daquilo? Se o Cueva não começa, o time não ganha. E hoje ele não é o titular do time. E eu acho que essa independência foi conquistada num momento crucial em que, naturalmente, os caras os convocáveis já estão pensando na parte final. Então, ele não ser essencial para o time agora, ele é importante. Mas ele não ser essencial é um mérito do Aguirre também. Agora, cobrado, evidentemente, eu não sei, talvez ele possa ter sido, o Mauro até falou, pode ter sido a última partida dele pelo São Paulo. Quem sabe? Se o cara não pede para viajar tal, daqui a pouco vai para a Copa, pega não sei quantos jogos na... Pode ter sido, se for negociado. Ele está em processo, esse jogador, assim como outro jogador, esses com mais tempo de clube, Rodrigo Caio, que não jogou, está machucado, e disse aqui no Bola da Vez que é hora de ir, a frase, ela já é um recado direto para o torcedor. O Rodrigo Caio, a próxima vez que ele for jogar, ele vai carregar isso. Ela tá querendo ir embora. Mesmo que tenha um contexto, ele falou num contexto. E não falou por maldade. Claro. Ele já tá não sei quanto. Mas assim, esses jogadores serão cobrados de uma forma diferente pelo torcedor, porque em termos de pela uma declaração e outro pelo comportamento, digamos que estejam destoando. Embora sejam casos bem diferentes. Bem diferentes. Um comprometido absurdo. Exatamente. Hoje- Posturas totalmente... E ainda tem o Militão, que muito provavelmente não ficará por um outro motivo. Muita gente no elenco sem compromisso com o futuro. Né? Isso é complicado. É verdade. A questão da renovação ou não do